questões escandalosas estão acontecendo nos Estados Unidos, né? A gente tem aqui o Bill Clinton e o príncipe Andrew estão numa lista ligada a Jeffrey Epstein. O documento relaciona cerca de 200 pessoas ao bilionário que se suicidou, aspas, né? Se suicidou em 2019 na prisão, enquanto ele cumpria a pena por tráfico sexual. O ex-presidente Bill Clinton e o príncipe Andrew do Reino Unido são alguns nomes que aparecem nessa lista. A informação foi revelada nessa quarta-feira, Gustavo, depois de uma série de documentos sobre o processo do criminoso se tornarem públicos pela Justiça dos Estados Unidos. Epstein, ele criou um vínculo social com grandes empresários e executivos norte-americanos, celebridades, antes de se declarar culpado de solicitar prostituição a menor de idade em 2008. Aos 66 anos, ele morreu na cadeia, e daí aquela velha história que o pessoal fala, né? Jeffrey Epstein não cometeu suicídio. Ninguém sabe o que aconteceu, mas a história do suicídio é muito bizarra. Nessa lista de 200 nomes, você tem bilionários, políticos prominentes e várias pessoas desse meio. Como que você enxerga isso, Gustavo? Quer dizer, qual a relevância disso para a gente? Isso tem alguma relevância? Dá para até a gente falar do filme O Som da Liberdade, a maneira como ele foi recepcionado pela grande imprensa. Quer dizer, existe uma conexão entre esses assuntos? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu pensei exatamente nisso, né? Quando eu vi essa notícia, eu pensei exatamente nisso, né? Nessa rede de... Eu não vou nem dizer que são doentes, porque se a gente fala que são doentes, a gente está dando até uma desculpa para esses caras, né? Inclusive a própria... E aí, falando da mídia, né? A mídia, durante um tempo, aqui no Brasil, tentou colar essa de, não, veja bem, pedofilia é uma doença, o cara não merece cadeia, ele merece tratamento, não, ele merece uma surra, merece uma tunda de laço, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Esse é para dizer o mínimo, né? Mas esse caso do Epstein, claro que foi queima de arquivo, isso é evidente que foi queima de arquivo, e essa lista, ela é tão extensa e ela envolve tanta gente que, inclusive, segundo fontes, né, da imprensa britânica, o rei Charles convocou uma reunião de emergência da família real. Alguns até sugerem que ele vai abdicar em favor do filho, aí já é especulação. Mas isso envolve tanta gente poderosa e tanta gente ligada à esquerda, vamos deixar muito claro isso. Pega essa lista aí, tu vai ver que são todos artistas, políticos, influenciadores, todos progressistas, né, ou pseudo-progressistas, como fala o Adriles. Então, assim, eu acho que a gente pode trazer, óbvio que não está, nesse caso especificamente, não tem uma autoridade brasileira envolvida, não tem um político brasileiro envolvido, mas isso diz respeito a todos nós, porque isso é uma coisa gravíssima. Provavelmente se a gente fizer a comparação com o Sounds of Freedom, digamos assim, era uma pedofilia de luxo, né? Porque tinha uma ilha que os caras viajavam para lá, onde, né, enfim, tinham políticos, tinham meninas que eram oferecidas para essas pessoas. Então, acho que é grave, eu acho que tem que ver os desdobramentos, e como é importante a internet ser livre nesses momentos, porque essas coisas só vazam porque a internet não é controlada, porque senão isso nunca chegaria ao grande público. Claro que depois a imprensa faz o seu trabalho, alguns órgãos de imprensa, e isso ganha uma repercussão mundial. Mas se não fosse a internet, ninguém jamais saberia dessas coisas. Então, tem que ver os desdobramentos disso, tem que ver como é que o Partido Democrata vai se pronunciar, porque tem vários políticos democratas, o mais proeminente ali, o ex-presidente Bill Clinton, de como é que eles vão tentar defender o indefensável. E esse é um ponto que eu acho muito curioso, Duda. O pessoal da esquerda, não é que eles têm só político de estimação, eles distorcem conceitos para proteger ilicitudes e atos desumanos completamente, né? Então eles entram nessa agora falando, não, veja bem, pedofilia é doença, não é crime. E daí começam outro, e daí eles pautam esse debate, na verdade, ao invés de condenar o estuprador de vulnerável. Marco, a situação nos Estados Unidos já está tão avançada que a pedofilia não só é uma doença, em muitos casos ela é vista como sexualidade, tá? Eu sempre gosto de citar o exemplo da NAMBLA, que é uma associação gigantesca, que agora não vou lembrar exatamente a sigla, porque é uma sigla em inglês, é complicado, mas é tipo Associação de Homens que Gostam de Meninos, sabe? E, assim,
logo que o Elon Musk comprou o Twitter, eu lembro que ele até derrubou algumas contas que estavam compartilhando a bandeira da pedofilia. Você tem a bandeira dos transgêneros, a bandeira dos bissexuais, a bandeira dos assexuais, e tinha uma galera compartilhando a bandeira dos atraídos por menores. E o Elon Musk foi lá e baniu a conta dessa galera toda. Então, o caso nos Estados Unidos já é tão extremo que, às vezes, dependendo de com quem você estiver falando, a pedofilia não é nem mais doença, não é nem mais, ele é um coitado que precisa de ajuda. Não, ele é uma pessoa normal, com uma atração por menores, né? Eles mudam o nome, minor attracted, atraído por menores, que eles chamam. Então, é bizarro. Oi? Não, acho que foi só interferência. Ah, tá. Achei que o Adri tinha falado alguma coisa. Então, você pega o Bill Clinton, por exemplo. Cara, em 93, o Bill Clinton, ele revogou uma política americana e que isentava as pessoas de pagarem impostos para financiar a clínica de aborto, né? Até o Bill Clinton entrar, existia essa política, que o governo não pode obrigar o cidadão a que o imposto dele seja direcionado para financiamento de clínicas de aborto, porque existem cidadãos que são contra o aborto. O que o Bill Clinton fez em 93? Revogou essa política. Todo cidadão americano, todo o imposto de qualquer contribuinte seria direcionado para a clínica de aborto, independente daquela pessoa ser pró-aborto ou não. Então, você vê que são pautas que estão todas conectadas. A pedofilia, a agenda abortista, ideologia de gênero, tudo isso está extremamente conectado. Os Estados Unidos têm umas histórias muito assim, escabrosas com relação a esse tipo de coisa. O caso do Jeffrey Epstein é que quando tudo vier à tona de verdade, assim, às claras, de forma oficial, que der para prender gente, vai muita gente presa. Porque até então a gente tem uma lista com 200 nomes, a gente sabe quais são vários dos nomes, e nada acontece com essa galera. Então é muito bizarro para vocês verem que não é só o Brasil que é ferrado quando se trata desse tipo de assunto. Não é só o Brasil que tem organizações e agências extremamente underground, fazendo coisas extremamente erradas por baixo dos panos. Isso existe no mundo inteiro. Então, assim, é tudo relacionado. E você pode ver que a maioria absoluta das pessoas metidas na lista do Jeffrey Epstein são políticos do Partido Democrata, são pessoas que defendem os lobbies esquerdistas de feminismo, de transgenerismo e de aborto. Tá tudo conectado. E aí, Adriles, é mais uma situação bizarra onde a gente vê a mesma divisão entre esquerda e direita? Quer dizer, e o Trump não está na lista, hein? Na lista que foi divulgada. O pessoal falava muito o nome dele, porque ele tinha aparecido numa lista de voo, mas ele não está na lista dos nomes que participaram aí dessas empreitadas. O Trump não precisa ser financiado, não precisa de ilha para pegar mulher, né? Ele já era meio cafajeste sexual antes, sem entrar no mérito da questão da cafajestice dele, mas eu acho que ele conseguia pelas causas próprias, sem ter que se envolver, sobretudo, com menor de idade. São crianças e adolescentes que esse sujeito, esse Jeffrey Epstein, aliciava em ensino médio, uma coisa assim meio absurda. Mulheres eram aliciadas no ensino médio por agentes do Jeffrey Epstein para serem conduzidas a essa ilha para se prestarem à prostituição, às vezes nem sabiam do que elas iam ser encaminhadas ali, a esses astros, né? O que eu posso dizer sobre isso, Marco Antônio? É a hipocrisia absoluta da esquerda, né? A esquerda parece que tem uma coisa paradoxal entre liberdade total sexual absoluta e puritanismo total. Eles promovem a ideia de uma liberdade total e absoluta e restrita, ao mesmo tempo geram um puritanismo mais abjeto, mais patético, sentido do termo, de você não poder nem olhar para uma mulher, nem cantar uma mulher. Aqui no Brasil a gente já tem, né, a lei de fiscalização da paquera, que a gente falou esses dias. Você não pode nem chegar numa mulher numa balada, se ela te dizer não, ela chama o fiscal e você vai para a cadeia. Isso acontece nos Estados Unidos também, em que as pessoas têm um medo de aproximação da mulher, alguns adolescentes, inclusive, printam conversas no WhatsApp para não serem acusados de abuso, de assédio sexual ou coisa do tipo. Mas, porém, contudo, todavia, para o poder vigente, tudo é absolutamente lícito. Se você tem poder financeiro, ou poder político, ou poder midiático, você pode ir
Você pode ir exatamente numa ilha que te oferece adolescentes e crianças para o seu consumo sexual, que é o que o Jeffrey Epstein fazia de maneira asquerosa, e que nada vai lhe acontecer, enquanto você faz um discurso completamente moralista, de defesa da mulher, de defesa do não é não, de defesa contra o assédio. Olha só, o cara que faz um discurso contra o assédio e que acha que tudo é assédio, de você chamar uma mulher para um bar, de você chamar uma mulher para um jantar, ou pagar um drink para uma mulher, ou dar uma cantada para uma mulher, isso seria assédio. O cara vai lá numa ilha e transa com adolescentes e crianças femininas, aliciadas em ensino médio. E aí depois você vai dizer que não sabia. Você está de brincadeira comigo. Então, assim, é essa hipocrisia sórdida da esquerda que a gente tem que combater. O falso puritanismo, a falsa defesa da mulher, a falsa liberdade sexual absoluta, ou seja, liberdade sexual absoluta é para eles, que pagam por crianças e adolescentes para transarem com eles. O cidadão comum, esse não pode nem se aproximar, nem cantar uma mulher através do WhatsApp, porque ele vai ser criminalizado. É isso que evidencia a hipocrisia sórdida e imunda da esquerda, sobretudo nas questões sexuais. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.